E voltando quase que para aquela nossa discussão inicial, o produtor, ele tem um papel importantíssimo no programa. Qual é esse papel? Veja, que quanto mais eficiente eu sou em termos energéticos ambientais, principalmente ligado ao que o Celso colocou, eu estou contribuindo positivamente para a maior geração de CBIOS da usina para a qual você entrega na sua usina. Ou seja, você está contribuindo para que ela produza um volume menor de etanol que vai gerar em termos unitários o CBIO que vai ser comercializado. Portanto, o produtor ele tem esse papel hoje na mão. É o papel que ele é o grande protagonista em termos de eficiência energética ambiental. É claro que nós temos a cana própria, mas do outro lado, é extremamente importante a gente considerar que você que está me assistindo e ouvindo enquanto produtor tem este papel, esta relevância no programa. E esta relevância diz respeito a, primeiro, trabalhar num segundo momento para a obtenção das informações, ou seja, quanto você utiliza de diesel, quanto você utiliza de fertilizantes, de forma inclusive a se preparar para a certificação e não utilizar o dado como default, como nós vamos mostrar mais à frente. E tendo feito o processo de gestão documental, ou seja, passar por um processo em que você possa sofrer a certificação também dos seus dados, e no segundo momento, trabalhar para a eficiência energética ambiental dos processos agrícolas. Mas vamos voltar para o slide para a gente continuar aquela simulação que nós estávamos fazendo. Olha que interessante. Então, apresentei essas três colunas e agora nós vamos considerar aqui três situações. Qual é a primeira situação? Vamos imaginar uma usina que tenha 70% de cana própria e 30% de cana de fornecedores. Esse é o padrão médio na região centro-sul do Brasil. Esse é o padrão onde corresponde à média das usinas na região centro-sul do país. Além disso, vamos considerar um segundo cenário, onde eu tenho uma usina com 50% de cana própria e 50% de cana de fornecedores. Ou seja, que eu tenho um blend maior, um peso maior do fornecedor e o mix de produção, veja, ela produz 36% de açúcar e o complementar de etanol, sendo que da produção de etanol, 38% é para o etanol hidratado. Além disso, a gente está olhando também para um outro cenário, um cenário 3, onde nesse cenário 3 eu estou considerando apenas uma destilaria. Veja que o cenário 2 é igual ao 3 em termos de produtor, mas diferente em termos de mix de produção. Aqui eu não tenho uma empresa que produz açúcar, ela produz apenas etanol e dentro da produção de etanol, ela produz unicamente etanol e do etanol 80% a produção é para hidratado. E aqui, dentre as duas, do cenário 3 para o cenário 2, em termos de energia comercializada e de produção de bagaço, nós também estamos mantendo o mesmo rendimento de produção de bagaço, ou seja, considerando aqui o mesmo teor de fibra e considerando também a mesma eficiência em termos de consumo de vapor e energia na planta industrial, em termos de comercialização de energia, considerando especificamente quilowatt-hora por tonelada de cana processada. Então, veja que interessante, eu tenho três cenários. O primeiro é um cenário padrão centro-sul, no cenário 2 e 3 é uma usina que opera meio a meio, 50% cana própria e fornecedor, e do cenário 2 para o 3 o que muda é basicamente o o mix de produção, sendo no 3 apenas uma destilaria. Então, seguindo nessa brincadeira, nós ainda vamos brincar mais um pouquinho. Eu tenho três situações. Das três situações, eu vou agora considerar 4 cenários. Então, olha que interessante. Eu tenho 3 situações, a 1, a 2 e a 3. Só que daquelas 3 situações, em cada situação eu vou criar 4 cenários. Quais são esses 4 cenários? Lembra, agora eu tenho 70% de cana própria e 30% de cana de terceiros. O primeiro cenário que nós vamos considerar é o 30% de cana de terceiros vai ser inelegível. Aqui entenda, para eu ser inelegível, basta que eu não participe do programa, ou seja, basta que eu não passe as informações relativas ao meu CAR, basta que eu não forneça as informações relativas à minha propriedade, ou seja, eu não vou participar do programa, tá? Esse é um cenário interessante a gente considerar. O segundo cenário é, eu participo do programa, mas eu participo do programa com os dados padrões, ou seja, com o dado de default, que era aquele dado justamente que a gente mostrou que era o dado penalizado, que ele penaliza comparativamente ao primário.
No terceiro cenário, eu participo do programa, o fornecedor participa do programa, mas metade dos fornecedores vão utilizar dados default e a outra metade vão utilizar os seus dados primários. E o último cenário é o melhor dos mundos, ou seja, onde todos os fornecedores participam e com os seus dados primários, ou seja, com o seu número efetivo. Então, tendo entendido esses 4 cenários, vamos apresentar os resultados. Olha que interessante, aqui a gente está apresentando numa tabelinha, mas eu acho que melhor do que essa tabela, eu gostaria de apresentar este gráfico. Olha que interessante nesse gráfico. Quando eu estou olhando para uma usina que tem 70% de cana própria e 30% de cana de fornecedores, no cenário em que eu não participo do programa, ou seja, o fornecedor é inelegível, ela gera de CBIOS 112 mil CBIOS. Olha o que é interessante que acontece no outro cenário. Quando o fornecedor ele participa do programa, mas ele participa apenas com default, a usina gera 156 mil CBIOS, ou seja, nesse momento eu estou incorporando à usina 44 mil CBIOS, apenas pela adesão do produtor com dado padrão, ou seja, nesse caso, a maior parte das usinas o que fazem? Coletam a informação referente ao seu CAR, ao seu CPF, passa as informações das coordenadas geográficas da sua área, em termos de latitude e longitude, para que seja feito toda a parte de mapas e avaliação que você não fez supressão vegetal ou até mesmo desmatamento na sua área. E você está participando do programa com dado default. Veja que apenas isso incrementa para a usina 44 mil CBIOS. E vamos avaliar o terceiro cenário. No terceiro cenário agora, os fornecedores passam a ter metade deles com dados primários e a outra metade com dados default. Isso, veja que eu saio de 156 mil CBIOS para 163. E quando todos os fornecedores optam pelo dado primário, ou seja, todos de fato têm as informações referentes à sua produção, fazem um processo de que podem ser certificados, detêm as informações e tudo mais, veja que ela vai para 170 mil CBIOS gerados nessa nossa usina. Então olha que interessante, veja que quanto mais eficiente a usina, mais eficiente for o produtor, melhor for a eficiência energética ambiental, maior é a geração de CBIOS por essa usina. Mas vamos agora pensar naquela unidade que nós comentamos anteriormente, que era o número de CBIOS que eu preciso para gerar, exatamente aqui, o número de CBIOS que eu preciso para gerar o número de litros de etanol que eu preciso para gerar o meu CBIO. Quando eu comparo essas 3 características, olha o que é interessante. Quando eu não tenho a participação do produtor, a usina precisa de mais de 1.000 litros de etanol para gerar um CBIO. Então, veja o impacto que o fornecedor tem. Quando esse fornecedor ele entra no programa, veja que o que está acontecendo com o número de litros para gerar um CBIO, ele está caindo, ele está reduzindo, sai de 848 e vai lá para o melhor cenário para 784 litros. Então, veja nesse momento qual é a discussão, que daqui a pouco vou passar para o Celso apresentar os cenários, a situação 2 e 3, mas qual é o recado principal aqui? Veja que o fornecedor, quando não participa do programa, especificamente no cenário de inelegibilidade, ele prejudica a usina. Ou seja, o fornecedor, quando não participa, ele tem um papel aqui de destruição de valor no programa. Por isso que agora passo para o Celso para apresentar as situações 2 e 3 e fazer as considerações em relação a esses casos. Voltando um pouquinho, Haroldo, só para lembrar o seguinte, é fundamental a participação do produtor para garantir uma maior eficiência para a própria indústria que ele entrega a cana. Se a gente voltar um pouco na proposta da adequação do Consecana através de meritocracia por eficiência e performance, desempenho no campo, ele já tem um outro adicional de eficiência que é o próprio custo da cana. Quando a gente olha, então, para aquela tabelinha de uso de insumos, a gente consegue enxergar que os produtores, que aqui é uma base típica de um produtor eficiente, ele usa na ordem de metade até 40% do que se usa hoje
os insumos para a indústria. Então a gente já tem muito claro, apurado até através de um trabalho que fazemos juntos, Orplana, PSEG e CNA, em termos de apuração de custo de produção regional da matéria-prima do produtor, trazendo custos significativos em termos de cana colocada na esteira da indústria. Baseado nesse adicional de desempenho, ou seja, a minha cana é mais barata e a minha cana acaba trazendo uma melhora da eficiência energética, eu uso menos insumos para produzir o mesmo litro de etanol e menos etanóis, menos litros de etanol para gerar um CBIO, a gente já tem aí caracterizado claramente a relevância do produtor de cana no próprio programa do RenovaBio.